bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos dando a quarta lição sobre como educar a criança. Na primeira lição, a gente falou sobre a importância que este tem para nós de educar nossos filhos. Na segunda lição, a gente falou sobre a necessidade e a responsabilidade que nós temos. E na última lição, terceira lição, a gente viu os fundamentos, elementos que devem fazer parte de nosso educando nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Hoje eu quero falar sobre o foco, o nosso foco principal, do que a gente deve focalizar nossa atenção. Vamos orar. Deus, esse assunto hoje é muito importante. Ajuda-me de passar de uma maneira que a gente talvez muda nossos pensamentos, nossas ações, para que a gente pode mudar nosso foco para com nossos filhos. Me ajuda. Pedimos que o povo pode abrir seus corações para ouvir a voz do Espírito Santo. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, qual deve ser nosso foco? Deve ser sobre o comportamento da criança? Deve ser sobre o conhecimento da criança? Ou deve ser outra coisa? Eu acredito que deve ser outra coisa, que nosso foco deve ser sobre o coração do filho. O que está no coração do filho? Como ele sente no coração? O que está lá dentro? A Bíblia enfatiza que, sobre tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quer dizer, o que está no coração da criança vai produzir as suas ações. Vai influenciar o que ele fala. Vai influenciar a sua maneira de reagir conosco e com os outros. Nós temos a responsabilidade diante de Deus de guardar nossos corações. Guarda eles no sentido de impedir o mundo tocar, colocar coisas dentro que não deve ser lá. E também a ideia de guardar nossos corações para manter as coisas certas lá dentro, para que eles possam influenciar e controlar no sentido nossas vidas. Provérbios 4:23 está dizendo isso. Deixe-me ler mais uma vez. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23 diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os frutos, a avareza, as maldades, o engano, a desolação, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O que está no coração do seu filho? O que está no seu coração? O que está em nosso coração vai determinar como a gente vai agir, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar. Então é importantíssimo que a fonte da nossa vida seja puro, seja certo. Então, na educação de nossos filhos, nós devemos preocupar que o que está entrando no coração deles são coisas certas. E que eles podem manter essas coisas certas no seu coração. Lucas capítulo 6.
E versículo 45 diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque a abundância do seu coração fala a boca. Nosso foco na educação dos nossos filhos deve ser sobre o coração da criança. Geralmente, nosso foco é sobre o comportamento da criança. Quando a criança faz alguma coisa que a gente não gosta, então a gente fica bravo, a gente quer corrigir ele, a gente quer fazer alguma coisa, porque ele está nos provocando a ira. E nós estamos preocupados com o comportamento dele. Ele deve fazer isso, deve fazer aquilo, não deve ser rebelde, deve ser obediente. Mas nós devemos focalizar sobre o coração. Por que ele está sendo rebelde ou desobediente? Por que ele está fazendo essas coisas? É que ele tem um problema no coração. Pode ser o que eu chamo um pecado aceitável. Pode ser que ele está fazendo as mesmas coisas que a gente, sem perceber que essas coisas são erradas. Ira. Por que está irado? Ofensas. Por que fica magoado? Por que tem medo? Nós devemos focalizar sobre a condição do coração e desejar colocar no coração as coisas certas. Então nós devemos preocupar-se demais com o que a gente coloca no coração e não tanto sobre o comportamento. Agora, quando a gente veja um comportamento errado, o que deve ser nosso foco? Ajudar ele a entender que o comportamento dele está errado e vai trazer consequências negativas para ele. Quando ele faz alguma coisa errada, nós devemos desejar o bem da criança. Esta coisa não é certo, ele vai sofrer por causa disso. E ajudar ele no coração de reconhecer que este não é o caminho certo. Então, nossa correção para os nossos filhos não deve ser com bravura, pensando, eu não quero que ele faça este mais. Verdade, a gente não quer que ele faça este mais. Mas nós devemos desejar ajudar ele a não fazer isso mais. E disciplinar com ira, provoca ele a ira e ele perca o ânimo para obedecer-nos. Ele cria dentro do seu coração uma ira contra nós e ele não quer nos ouvir, ele não quer que a gente coloque dentro do coração dele coisas positivas. Então nós temos de manter, como a gente falou semana passada, nós devemos concentrar-se sobre mantendo o coração do filho. É tão importante. Nós devemos reconhecer que tem muitas influências sobre a criança. E essas influências é o que vai formar o coração, vai determinar o que está dentro do coração e o que não é. Deixa eu voltar só um momento. A nossa disciplina. Nós devemos disciplinar com amor
e disciplinar da maneira certa. Por quê? Este vai ajudar ele a reconhecer que ele é pecador. Vai ajudar a criança a saber, perceber que o pecado precisa ser perdoado. Vai mostrar para ele que ele é um pecador e precisa perdão. E quando a gente mostra nosso amor para com o nosso filho, na disciplina, na correção dele, nós estamos mostrando para ele, nós temos um Deus que também nos ama. E a disciplina certa vai trazer nossos filhos a Deus. E uma das coisas mais importantes de ter no coração é a presença do Espírito Santo. Provérbios 23:14 diz: Tu as fustigastes com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Eu estou completamente contra abusando nossos filhos, espancando nossos filhos. Eu estou contra isso. E eu estou feliz que há leis contra espancando. Os crentes, eles ficam surpresos. A gente não pode disciplinar nossos filhos. O problema é que a maior parte dos pais crentes não sabem como disciplinar seus filhos da maneira certa, com amor, com o bem da criança em vista. E em vez de usar a vara na maneira correta, na maneira que Deus deseja, eles usam a vara numa maneira de espancar seus filhos. E de jeito nenhum está trazendo eles mais perto de Deus, mas está afastando eles. Então, nós temos de pensar, concentrar sobre o coração do filho. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos que nossos filhos devem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós devemos desejar que eles tenham a vida abundante. É claro que a gente tem de buscar isso para si mesmo. Mas nós temos de entender que este mundo está tentando influenciar nossos filhos. E se a gente está preocupado com o coração do filho, nós devemos ser preocupados sobre as influências que os filhos, nossos filhos, estão recebendo. E hoje eu quero terminar esta parte com as influências dentro do lar. Semana que vem a gente vai falar sobre influências fora do lar. Mas como a criança nasce e faz parte do nosso lar, as primeiras influências que ele recebe vêm dos pais, dos irmãos, irmãs, daquela comunidade que talvez esteja dentro do lar. Então, a primeira influência seja a estrutura da família. Quer dizer isso? Você tem seus pais vivendo junto com você, ou você está vivendo junto com seus pais. Tem várias famílias vivendo no mesmo local. Tem várias autoridades
atuando na vida do seu filho. A criança está sendo criada pelo tio, avô. Qual é a estrutura da família? Isso tem uma grande influência sobre os nossos filhos. Então, o ideal é de seguir os princípios de Gênesis capítulo 2, que a Bíblia diz que a gente deve sair dos nossos pais e formar nosso próprio unidade. Quando tem múltiplas influências ou múltiplas fontes de autoridade, a gente tem problemas. Então, essa influência, como está influenciando nossos filhos? Eles estão confusos sobre a autoridade. Eles têm dificuldades aqui. Nós temos que ser cientes dessas influências. Também os valores da família. Os valores que o pai, a mãe têm, os pais têm, vai influenciar os valores do filho. Esses valores vão ser certos para o coração bom. Onde é que Deus encaixa-se na família? Qual é a importância dele? Eles são fiéis na igreja. A igreja tem um grande valor para a família. Quais são as influências? O que é mais importante? Fazer seu melhor, ganhar o jogo? Quais são os tipos de piadas que você ri e faz? Quais são as filosofias e ideias? Os valores da família. Tudo isso vai influenciar nossos filhos. Também os papéis familiares. Quer dizer, dentro do lar, a Bíblia está dizendo que as esposas devem submeter aos maridos e os maridos devem amar suas esposas. Eles estão cumprindo seus papéis. Os filhos estão cumprindo seus papéis em obedecer os pais e honrar os pais. O irmão mais velho, como ele está influenciando o mais novo? Às vezes eu perguntei para alguns dos... eu tenho 5 filhos. Graças a Deus todos estão servindo a Deus. Mas às vezes eu pedi para um filho maior, por favor, não faça isso. Eu sei que você fazendo não tem nenhum problema. Mas eu quero que você esteja um exemplo para fulano. Porque se ele tenta fazer isso, pode causar dificuldades. Seja um bom exemplo diante do seu irmão. Então, quais são os papéis que cada membro da família está atuando? Tem amor entre os irmãos? Ou só brigas, disputas, egoísmo? As pessoas estão cumprindo seus papéis como? Outra influência é como as pessoas estão resolvendo conflitos. A gritaria, discursos, coisas jogadas, coisas quebradas, porque a nossa vontade não está sendo feita. Como a gente está resolvendo os conflitos? A gente fica irado? Ou nós podemos aproximar as coisas com mansidão e humildade, tentando resolver as coisas mutuamente? Como nós estamos reagindo? Quando alguém fora, o vizinho faz alguma coisa que não é gostoso, como os pais reagem? Qual é a influência que os filhos estão recebendo? E como a família reage ao fracasso? A desobediência? A filha falha de fazer alguma coisa? Ele está
jogando e futebol, e ele erra o gol. Filho, por que fez? Como a gente reage a fracasso? A gente fica bravo? A gente tenta encorajar? A gente é mais desejosa de desempenho? Ou fazendo o melhor possível? Quando uma pessoa falha, será que está fazendo o seu melhor? Talvez não tenha capacidade, não tenha conhecimento necessário para fazer alguma coisa. Nós damos encorajamento quando a pessoa falha, ou fica só bravo. Qual influência nós temos sobre os filhos? E a história da família. Não sei como realmente chamar isso, mas qual a nossa reação ao nascimento de um irmão, de um primo, de outra pessoa? Nascimento. Como nós reagimos ao falecimento? Quais são nossas atitudes? Eu conheço uma senhora que tinha uma filho que fora do tempo. Ela já tinha alguns filhos e esse filho nasceu surpreso e ela ficou tão desanimada, tão bravo, desistiu de ir para a igreja por um bom tempo. Que influência essa tivesse sobre os filhos mais velhos? A morte de um querido, como a gente reage? Essas influências são fortes na vida de nossos filhos. E nós devemos desejar criar essas influências para que eles possam colocar coisas positivas no coração da criança. Como está afetando ele espiritualmente? Como está afetando ele emocionalmente? Nós devemos preocupar com este. Nosso foco deve ser sobre o coração do filho. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pelo seu amor para conosco. Obrigado que o Senhor chama a nossa atenção a este fato que o mundo está tentando nos influenciar, nos formar a sua imagem. Pedimos que o Senhor ajude-nos de ajudar nossas crianças a guardar seus próprios corações. Ajude-nos de permitir só influências positivas entrar nas vidas de nossos filhos. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez.